Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Buscando Saúde. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento tóxico. O que você sabe de fato sobre isso? Para falar sobre relacionamento tóxicos, estamos recebendo aqui a psicóloga Márcia Góes. Márcia, seja bem-vinda. Obrigada, Thaís. Márcia, como definir que uma relação de fato é tóxica? A relação tóxica, abusiva, como seja, quem está vivendo não tem uma facilidade muito de identificar, certo? Mas normalmente ela vai começando a interferir em todos os aspectos e âmbitos da vida da pessoa que está sofrendo o abuso. Então, o trabalho já não está sendo tão produtivo, as relações de amizade vão sendo deixadas de lado, a família vai ficando um pouco negligente, os vínculos familiares. A angústia, ela vai tomando conta e conflitos, ela vai tomando conta da relação. Ela não tem uma harmonia. Você não tem uma relação harmoniosa, você não vai sentindo essa relação harmoniosa. O grande problema está em identificar. Quem sofre abuso não começa a receber logo de cara. Isso são coisas que vão sendo construídas paulatinamente. Então, a pessoa vai perdendo a própria subjetividade, ela não vai começando a mais se identificar como pessoa, os próprios gostos. Então, aí começa a dependência do outro. Ela vai perdendo certas vaidades, vai sendo modificada, como já vai se perdendo os vínculos afetivos de amizades e a família normalmente não sabe porque se esconde e ela sabe que tem alguma coisa errada acontecendo, mas ela não consegue entender exatamente o que é. Por isso que é muito importante, assim, amigos, famílias por perto. Sim, e você acredita, Márcia, que o ciúmes ele pode ser a porta de entrada para um relacionamento ou só é algo que agrega realmente? Isso vai mais do parceiro que é dominador? Como é que funciona isso? Não necessariamente, Thaís, porque o ciúme é um sentimento normal de qualquer um, certo? Porque quando eu me relaciono com você, eu deposito em você as minhas expectativas, baseada naquilo que eu quero. Quando essas frustrações acontecem, pode acontecer sim essa insegurança, esse ciúme. Por isso, nas relações saudáveis, acontece o quê? O diálogo, as partilhas. Olha, eu tô sentindo insegurança nisso, vamos tentar negociar assim. E é assim que se acontece. Agora, eu estou sempre, quando me relaciono com alguém, querendo do outro aquilo que está dentro da minha fonte de desejo. Nós somos indivíduos diferentes. Então, esse ciúme acontece, é natural. O problema é ela ser patológica. E é interessante entender que quem sente o ciúme também sofre. Então, não necessariamente é uma porta de entrada. Agora, é um alerta. É um alerta para você ficar de olho, para essas questões não irem consumindo cada dia mais. Você acredita que as questões mal resolvidas de família, de ausência de pai, de ausência de mãe, pode contribuir para que uma pessoa se torne dependente de alguém e a outra pessoa possa dominar, se pode assim dizer, o parceiro? Sim. Nós sempre vamos repetir as relações e a forma como nós nos relacionamos desde pequenos, certo? Quando nós temos vínculos paternos, ou a gente quer consertar ou a gente quer repetir exatamente aquilo que a gente viveu. É impossível a nossa história não deixar algum tipo de marca na frente. Então, se eu tenho um pai que bate na minha mãe, ou eu vou acabar, por consequência, pegando um perfil semelhante, ou eu vou ter traumas e não vou ter dificuldade de relacionamento. Isso acontece bastante. Se uma pessoa tem um pai abusivo ou uma mãe controladora, como é que uma pessoa pode chegar a perceber? Porque muitas vezes, se uma pessoa não chega para você e diz assim, olha, isso te faz mal, a gente não tem como perceber que a gente vive num ciclo que não faz bem pra gente. Isso... Como é que uma pessoa pode perceber o quanto faz mal um relacionamento que ela tem dentro de casa que ela não deve levar para frente? Thaís, a gente vive numa sociedade um pouco complicada.
Porque as relações familiares, elas têm um tamanho muito grande. Mãe é mãe. Mãe tem que ser respeitada acima de tudo. Porque meu pai, é família é família. A minha mãe me botou no mundo, eu não posso deixá-la. E é importante dizer que mães e pais abusivos existem e muito, certo? Essas relações, elas são muito corriqueiras. Então, chantagens emocionais, falta de apoio na tomada de decisão. Então, você fica sempre com aquela falta materna, paterna. Eu não sinto isso. Então, você vai crescendo com a carência. Onde é que você vai arranjar essa carência para suprir ela? Aí eu tenho uma carência afetiva vindo de tempos, vou atrás do meu grande amor para fazer uma família diferente e às vezes essa pessoa ela não é tão legal. Então eu vou lhe dominando e eu, carente, vou tentando fazer de tudo para esse amor dar certo, porque eu não quero minha família. E é muito comum uma pessoa dependente ir atrás de uma pessoa que, a princípio, é extremamente encantadora e nessas horas é que o abusador ele vai entendendo onde é que ele tá. Márcia, a questão dos pais dominadores que você falou que existe, que isso é real, eu vi na internet uma vez que existem mães que, pela falta de não ter um marido, ela se casa emocionalmente com o filho, a ponto de atrapalhar a vida sentimental dele. Isso é real? Sim. E como é que um filho ele pode dizer assim, não, a minha mãe não tá me fazendo bem, porque mãe ela tem, querendo ou não, poder sobre a gente, porque é a nossa mãe, você falou que é a nossa mãe, botou no mundo, a gente tem que honrar. Mas quando é que a gente pode perceber que esse relacionamento de mãe e filho está se tornando algo sufocante? Thaís, quando a gente casa com alguém, são duas pessoas que casam juntas. Então, se uma mãe casa emocionalmente com o filho está se casando com essa mãe, certo? Primeiro ponto. Em tese, a gente bota o filho no mundo, dá o alimento, dá a proteção, e isso é o primeiro amor que a gente recebe. Então, as coisas vão crescendo, nós vamos nos constituindo como pessoas, identificando a nossa subjetividade e assim vamos seguindo nossa vida. Primeiro, a gente já tem uma cultura um pouco complicada dessa questão familiar. A nossa própria cultura já é mais complicada, certo? Eu vou perdendo o meu espaço de entendimento como sujeito a partir do momento que eu dependo da minha mãe além do que se deve. Então, eu dependo da minha mãe para tomar minhas decisões de trabalho, eu dependo da minha mãe para aprovar meu relacionamento, eu dependo da minha mãe para que se eu faço uma viagem ou não. Isso aí é um casamento, são os dois que estão casados. A questão está, se outra pessoa está querendo sair dessa relação? Se ela está querendo sair dessa relação, Márcia, qual é o caminho que ele pode seguir a ponto de dizer assim, eu não vou magoar minha mãe, eu tô num relacionamento agora, eu não quero magoar minha mãe, mas eu quero seguir o meu caminho. Qual seria o posicionamento que essa pessoa deveria tomar ou vai sair alguém ferido dessa relação? Porque como você mesmo falou, um casamento são duas pessoas. Tem que ter esse divórcio. Por mais que seja emocional. Tem que ter esse divórcio. Divórcio de filho e mãe existe. Divórcio entre familiares existem. Agora eu me divorcio e vou passar a vida inteira no litígio, ou eu me divorcio e tenho uma relação amigável? A questão está aí. Para isso, é assertividade, é autoconhecimento, é entender, mãe, meu limite está aqui. Então, a partir desse meu limite, respeite. E sempre vai ter que ter posições assertivas. Isso precisa de autoconhecimento. Para autoconhecimento, tem que fazer essa imersão interna, tem que ir para terapia, tem que cascavilhar. Quem sou eu? E a gente vê que isso é real e acontece mais do que a gente pode imaginar. Porque, querendo ou não, as pessoas vestem capas, mas quando estão dentro de casa, elas se sentem confortáveis para poder manipular,
por assim dizer, os filhos, porque na frente das namoradas, das esposas, são as pessoas, é uma pessoa, trata bem, mas por trás ela tenta manipular a vida dos filhos. E você acredita, Márcia, que para uma mulher, uma mãe, ou um pai, eu não sei, se tornar isso vem por conta de traumas da infância? Varia muito, né? Então, cada caso é um caso, a gente teria que ver histórias individuais. É bem singular. É bem singular, mas tem muito a ver com a história da própria mãe. Por conta dos acontecimentos, de traições? Isso, pode ter sido relações ruins. O marido, ela ainda pode estar casada, ela não pode nem ser separada, mas o marido é ausente, não está nem aí, ela se agarra no filho. E como é que a gente faz? Porque a gente já falou que relacionamento tóxico não é só entre casal, relacionamento amoroso, mas também existe o relacionamento tóxico parental. Entre os pais, entre as famílias também, né? Existe com amizades. Como é que uma pessoa ela não pode ser vítima de um relacionamento tóxico? Ou isso é algo que vai acontecer de uma forma ou de outra? Isso aí é muito rigoroso a gente dizer isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Isso pode acontecer. Agora, o que pode acontecer é eu entrar num relacionamento abusivo, sair dele e entrar em outro. Isso aí realmente existe uma possibilidade muito grande das relações sempre serem bem negativas. Agora, sim, ser um fator determinante e todos nós vamos passar por alguma relação assim, provavelmente. Isso está muito baseado no nosso autoconhecimento. Do que a gente quer da nossa vida, com quem a gente quer se relacionar, quem é o vínculo de amizade que a gente quer ter. Tem uma dependência do outro, né? A gente quer ser querido, a gente quer ser amado. A necessidade de aceitação. Demais. Thaís, a gente quer ter um vínculo de amizade bom, a gente quer ter um amor pra vida toda, a gente quer ter uma família massa. Nem sempre vai ter. E a gente precisa entender o que é que a gente quer. Eu não quero ter um número de amigos maravilhosos, mas que eles tenham qualidade, que eles saibam ter trocas, que meu relacionamento eu possa brigar, mas eu posso fazer as pazes de uma maneira tranquila, que não me tire o desgaste, que eu não me perca lá. O negócio é quando a gente se perde. Falando nisso, Márcia, porque a Bíblia ela fala que de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem a fonte da vida. É mais ou menos assim que diz. Porque o nosso emocional, ele nos domina a ponto da gente achar que as migalhas que as outras pessoas nos dão é o suficiente pra gente. Porque, na verdade, é melhor você receber a migalha do que não ter. É mais fácil suportar o pouco do que suportar ficar só. Porque a pessoa não consegue ficar só. Ela não consegue entender como é maravilhoso estar só. Ela não consegue sentar num final de semana em casa e se curtir. E ter seu lazer. Porque às vezes ela não sabe nem o que ela gosta, ela se perdeu. Então a gente pode dizer que uma parte do problema é porque as pessoas elas preferem mascarar os sentimentos delas, a falta de se conhecer e depositar no outro justamente aquilo que eu queria para minha vida. Porque a gente vê também a questão de familiares, de mães, de pais, que assim, eu não fui isso e eu quero que você seja um médico, porque era meu sonho ser. E aí tudo isso vai agregando para que o relacionamento possa chegar a um ponto de ser tóxico. E as duas partes. Uma pessoa quando ela é ruim, abusiva, não estou falando de transtornos de personalidade, isso aí eu não estou nem querendo entrar nesse aspecto aí, que aí já avança demais. Eu estou falando de pessoas assim, difíceis de lidar. Elas sofrem também, E acontecem delas chegar, eu sei que eu sou difícil, eu quero mudar. Então assim, essa pessoa primeiro você precisa querer, porque vai demandar trabalho. Vai demandar trabalho de desconstrução. Eu não consigo trabalhar, eu estou perdendo minhas amizades, eu não quero isso mais pra mim. Então, é os dois. Márcia, muito obrigada. A entrevista foi particularmente incrível. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento puderam esclarecer e entender um pouco de como funciona essa questão da toxicidade
que não é só em relacionamento, mas questão de parentais e etc. Muito obrigada, Márcia, pela presença. Eu que agradeço pelo convite, viu? Seja bem-vinda sempre. Obrigada. E para você que está nos assistindo, que chegou até aqui, comenta esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal e fica sempre atento. Ativa as notificações porque nós teremos muitos mais vídeos, traremos muito mais profissionais aqui para debater diversos temas. Até a próxima!